Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios, capítulo 3, versículo do 5 ao 6. Nessa passagem, Deus está falando para nós confiarmos em Deus. Bom, o que eu entendi? O que essa palavra quer dizer? Ela quer dizer que nós devemos confiar em Deus, sem medo do que vai acontecer amanhã. Se você tem um plano e você precisa cumprir aquele plano, se tem alguma coisa na sua vida e você está preocupado com o que vai acontecer, esse versículo está falando para você confiar em Deus. E não só um pedaço, assim, só em uma parte, mas sim de todo o seu coração. Não você confiar em um pedacinho do seu coração e o resto você tá, tipo, socorro. Não, você confiar de todo o seu coração. Deixar de querer seguir o nosso próprio entendimento, o nosso próprio caminho, a nossa própria opinião. Deixar de querer fazer as coisas do nosso jeito, seguir o caminho que nós achamos que é correto pra gente e seguir sim o caminho de Deus. Confie em Deus de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, não tente seguir um caminho que você acha correto, que você julga ser o correto para você caminhar. E sim, confie em Deus e Ele te guiará pelo caminho certo, pelo caminho que realmente é certo na sua vida. Entendeu? Então, pare de querer achar que as coisas têm que ser do seu jeito. Pare de tentar achar o caminho certo para você. O caminho certo para você é Deus. Igual diz naquele versículo: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, busca o reino de Deus, busca a sua justiça, a justiça de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. E Deus vai te guiar pelo caminho certo. Então, o que você tem que fazer é buscar a Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E Ele te guiará pelo resto do caminho. Vai ter luta, vai ter dificuldades, mas no final vai valer a pena. Deus não disse que o caminho seria fácil, mas Ele disse que valeria a pena. Não desista no meio do caminho só porque tá difícil. Confie em Deus de todo o seu coração. É difícil? Tá passando por um momento difícil e tá com aquela vontade de desistir? Pausa. Descansa em Deus. Ore. Peça força para Deus. Deus está com você e Ele não vai te abandonar. Você pode até pensar: meu Deus, me abandonou no momento mais difícil. Não. Muitas vezes Deus trabalha no silêncio. Confia no Senhor de todo o teu coração. Mesmo que você não esteja entendendo o que Deus está fazendo, mesmo que você não tenha a mínima ideia do que Deus está a fazer, confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no seu próprio entendimento. Reconheça o caminho que você está seguindo agora e entregue esse caminho para Deus. E Ele vai endireitar esse caminho. Se você está caminhando por um caminho que é torto, entrega nas mãos de Deus e Ele vai endireitar. Vai te guiar para o caminho que não é torto, para um caminho reto, pelo caminho certo. É o que diz aqui. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Nós temos que exercitar a nossa fé. Aprender a confiar em Deus independente do momento que nós estejamos vivendo. Nós temos que exercitar a nossa fé, temos que orar, temos que ler a Bíblia, nós temos que exercitar a nossa fé e aprender a confiar em Deus independente das circunstâncias. Assim, pode ser o momento mais difícil. Às vezes Deus pode estar fazendo algo e você não esteja entendendo, mas confia em Deus. Confia em Deus. Então, nós temos que exercitar a nossa fé e aprender a confiar no Deus do impossível. Aprender a ouvir a voz de Deus, ouvir o que Ele quer, obedecê-lo. E não fazer as coisas do nosso próprio jeito, da nossa própria maneira, julgar o que é certo ou não. Porque só Deus sabe o que é certo pra gente. Muitas vezes nós somos teimosos e acabamos querendo fazer as coisas do nosso jeito e fazemos as coisas do nosso jeito e nem sempre dá certo.
Então, aprenda a confiar em Deus. Não desanime. Não perca a fé no momento difícil. Às vezes nós estamos passando por um momento difícil, Deus está em silêncio, mas não que Ele não esteja fazendo nada. É que muitas vezes o que você pede hoje, Deus sabe que isso vai servir para você depois. Então muitas vezes nós pedimos uma coisa para Deus hoje, mas Ele sabe que essa coisa que você pediu vai ser melhor dele te entregar depois. Confie em Deus. É isso que eu tenho para falar. Confie em Deus de todo o seu coração. Entregue seu caminho nas mãos dele e ele fará o melhor para você. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui mais um dia, espalhando a tua palavra, Pai, a várias e várias pessoas. Que nós venhamos aprender a confiar em Ti, independente das circunstâncias. Que nós venhamos exercitar a nossa fé e confiar em Ti, de todo o nosso coração. Pai, nos ajuda. Fique conosco. Abençoa cada pessoa que esteja assistindo esse vídeo e que ela sinta, Pai, a Tua presença e que ela não se desanime, por mais que o momento seja difícil. Guia-nos, Pai, para o caminho certo. Que nós venhamos, Pai, aprender a confiar em Ti e não ter medo de andar pelo caminho. Que nós venhamos entregar o nosso caminho a Ti e que nós venhamos andar nele e não desviar. Que nós venhamos firmar os nossos pés sobre a rocha. Abençoa, Pai, a cada um. Que cada um, Pai, tenha sua fé fortalecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que eu te peço, Pai, desde já te agradeço. Perdoa, Pai, os nossos pecados, que muitas vezes, às vezes, nós fazemos sem nem perceber. Perdoa, Pai, cada um. Que a partir de agora nós venhamos entregar nossa vida a Ti, que nossa vida seja uma vida santa ao lado de Cristo. Que agora daqui pra frente nós sejamos outras pessoas. Que nós venhamos morrer pro mundo e viver para Cristo, viver pro Senhor. Que nós venhamos abaixar o volume do mundo e aumentar o volume da Tua voz. É o que eu te peço, desde já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.